Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente Lula disse estar disposto a fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas classificou os termos do acordo de ameaça. A fala foi dita em um evento na França em que reuniu diversos líderes mundiais. No noticiário internacional, a história do submarino continua. As causas do acidente que levaram à implosão do submersível próximo aos destroços do Titanic são um mistério, mas relatos do passado podem ajudar a solucionar essa história. No ano passado, o fundador da OceanGate admitiu que quebrou regras ao construir o submarino. E no esporte, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o estádio do Vasco não receba público pelos próximos 30 dias até que o caso de violência que aconteceu no local seja julgado. Ontem, torcedores arremessaram objetos e fogos de artifício no campo. Essa decisão é a mesma que foi tomada contra o Santos por causa de uma confusão parecida na Vila Belmiro na quarta-feira. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. E eu começo esse episódio contando para você como foi o dia do presidente Lula. Como você está acompanhando por aqui nesta semana no Panorama CBN, Lula está na Europa. E hoje ele continuou lá na França porque participou da cúpula para debater um novo pacto financeiro global. O evento reuniu lideranças políticas mundiais e também teve a participação de organismos internacionais para repensar o sistema financeiro e buscar formas de reduzir desigualdades, combater a mudança do clima e preservar o meio ambiente. Durante esse evento, Lula disse estar disposto a fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia, mas classificou os termos do acordo de ameaça. Só para te situar nessa história, Mercosul é o bloco econômico formado por países da América do Sul e a União Europeia é um bloco formado por países da Europa. E há mais de 20 anos, os dois blocos tentam fechar um acordo econômico de livre comércio, o que seria muito benéfico para o Brasil, porque poderia facilitar o comércio do Brasil com os países da Europa. Só que este acordo está travado. Em 2019 foram finalizadas as negociações e desde então o acordo está em fase de revisão para ser feita a assinatura. Só que a política ambiental que foi colocada em prática durante a gestão de Jair Bolsonaro e que acabou resultando na alta do desmatamento dificultou essa negociação. A União Europeia enviou ao Mercosul um documento com instrumentos adicionais para serem acrescentados nesse acordo. E são esses pontos que Lula classificou como ameaça. Um deles faz referência à lei aprovada pelo Conselho Europeu em maio, que proíbe a importação de produtos de áreas desmatadas depois de 2020, além de estabelecer a aplicação de multas. Ontem, Lula chamou os termos europeus para esse pacto de inaceitáveis e hoje, na cúpula, o discurso de Lula foi nessa linha. Inclusive, ele foi bem aplaudido. Ele estava ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, e disse cara a cara, literalmente, que esse ponto do acordo precisa ser resolvido. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? Na reunião, o presidente Lula disse que o combate à desigualdade deve ter tanta prioridade quanto a questão climática. E ele voltou a criticar os países ricos. Ele disse que eles não combatem a desigualdade e que os órgãos internacionais não conseguem resolver os problemas dos países mais pobres. Ao lado do presidente da França, Lula disse não ser possível que em uma reunião entre presidentes de países importantes, a palavra desigualdade não apareça.
Ele também reforçou a nova postura do Brasil na defesa do meio ambiente, ao dizer que a questão climática não é secundária e sim prioritária. E por isso o Brasil vai levar a cabo o controle do desmatamento. Por isso nós vamos colocar isso como uma questão de honra de até 2030 a gente acabar, com o desmatamento na Amazônia. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terras degradadas, não precisa cortar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho ou criar um gado. É só recuperar as terras degradadas. Lula também reforçou o convite para que a comunidade internacional visite o Brasil durante a COP30 em 2025 em Belém. Esse é o principal evento mundial que discute a questão climática. Depois aí do evento de hoje na França, Lula almoçou com o presidente Emmanuel Macron e à noite ele iria fechar essa viagem na Europa com um jantar lá na França mesmo, com o presidente herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. E esse jantar aí estava gerando uma polêmica, porque, para começar, o príncipe é ditador, inclusive mandou matar jornalista. E segundo ponto, é que ele deu aquelas joias para Bolsonaro e também para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante esses encontros, o príncipe costuma dar alguns presentinhos para as autoridades, então ficaria aí um climão. Depois desse burburinho, o jantar oferecido a Lula e a primeira-dama Janja da Silva, que estava marcado na residência oficial da Arábia Saudita em Paris, foi cancelado. De acordo com a assessoria do presidente, oficialmente, a mudança na agenda aconteceu porque Lula teve uma agenda pesada nos últimos dias na Europa. O petista chegou na terça-feira a Roma, ele esteve no Vaticano com o Papa Francisco e ficou 2 dias em Paris. Voltando ao Brasil, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre o julgamento dele lá no TSE, que pode torná-lo inelegível por 8 anos. Se você não ouviu o episódio de ontem deste podcast, primeiro eu vou te dar uma bronca, segundo eu vou quebrar aqui o seu galho e vou resumir essa história aqui rapidamente. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar ontem uma ação que questiona uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores estrangeiros lá no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho de 2022. Nela, o então presidente Bolsonaro atacou o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar qualquer prova e enumerou uma série de argumentos que já foram desmentidos várias vezes por órgãos oficiais. Essa reunião aí, com mentiras, foi transmitida nas redes sociais de Bolsonaro e também pela TV oficial do governo, a TV Brasil. E hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, Bolsonaro disse que um eventual pedido de vistas de algum ministro do TSE durante o julgamento pode ajudá-lo. Pedido de vistas é quando o ministro pede aí mais tempo para analisar o caso. Com isso, o julgamento é paralisado. Relembrando você, o julgamento vai ser retomado na semana que vem, na terça-feira, dia 27, já com o voto do relator do caso. E também, se tiver tempo, outros ministros vão votar. Foi aí nesse momento da entrevista que Bolsonaro falou sobre o ministro Raul Araújo Filho, que deve votar na semana que vem. Olha, o primeiro-ministro a votar depois do relator, o relator é o senhor Benedito, ministro do Superior Tribunal de Justiça, é o ministro Raul. Tá? Ele é conhecido por ser um jurista bastante apego à lei, né? E apesar de estar num tribunal político, né, eleitoral, há uma possibilidade de ele pedir vista. Isso é bom, porque ajuda a gente clareando os fatos. Sobre a reunião com embaixadores, evento aí que gerou esse processo, Bolsonaro admitiu que questionou o sistema eleitoral. E eu pergunto, o que é que eu fiz de errado para justificar caçar os direitos políticos? Reuniu-se com embaixadores e falou sobre o sistema eleitoral. Sim, falei. Eu, hoje em dia, se eu falar que eu duvido do sistema eleitoral, eu posso ser preso. Eu posso ser preso aqui em Porto Alegre daqui a poucas horas. Se eu falar que eu duvido do sistema eleitoral brasileiro. Que democracia é essa?
No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira a 8ª leva de denúncias contra investigados por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A corte agora vai decidir se transforma em réus mais 45 pessoas que foram denunciadas. O relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para receber essas denúncias. E entre os acusados estão Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi flagrado quebrando o relógio de Dom João VI durante os atos golpistas. Ele foi flagrado destruindo esse relógio. Também Marcelo Fernandes Lima, que teria furtado a réplica da Constituição. Também entra nessa lista William Lima, que foi flagrado com a toga de um ministro do STF, e Alexandre Bento Wilgenberg, que é um policial legislativo. Nos votos, Alexandre de Moraes ressaltou que eles integravam um núcleo de executores. Eles continuam presos. No julgamento, quando há análise individual de cada denúncia, os ministros avaliam se há indícios de crimes e se existem elementos para transformar o investigado em réu. E eles são acusados de crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Até agora, o STF já abriu ações penais contra 1.245 investigados por serem executores, iniciadores ou autores intelectuais dos atos, quando a sede dos três poderes foram invadidas e destruídas. Ao todo, são 1.390 denunciados. Com esse novo bloco de hoje, ainda restam para julgamento 100 denúncias. Essas acusações elas não foram analisadas porque ainda tem algumas pendências processuais a serem resolvidas. Só que a expectativa do relator, Alexandre de Moraes, é que os julgamentos dos casos mais graves sejam finalizados até o final do ano. Aproveitando que eu estou falando de judiciário, hoje foi retomado o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o piso da enfermagem. O ministro Dias Toffoli, que tinha pedido mais tempo para analisar o caso, votou hoje e ele seguiu parcialmente o relator do caso e sugeriu 2 novos pontos. Dias Toffoli propôs no voto que o piso seja regionalizado para funcionários seletistas. O ministro também defendeu que o piso salarial corresponda ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa, podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Na semana passada, antes desse pedido de vista, houve um voto conjunto inédito do relator Luiz Roberto Barroso com o ministro Gilmar Mendes. Eles votaram para liberar o pagamento do piso, mas com o estabelecimento de algumas regras. Dentre elas, a abertura de crédito suplementar a partir do dinheiro destinado a emendas parlamentares para custear o piso na rede pública. Além aí do voto do ministro Barroso, Gilmar Mendes e Toffoli, tem o voto do ministro Edson Fachin, que votou para que o piso fosse aplicado imediatamente. A análise aí desse caso segue agora até o dia 30 e, claro, eu trago para você as atualizações aqui sobre esse assunto. Na economia, hoje, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, defendeu em entrevista à Globo News a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que ele preste esclarecimentos no Senado sobre a manutenção da taxa de juros. Lembre você que na quarta-feira, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, um patamar que é considerado alto e está em vigor desde agosto do ano passado. E desde que o presidente Lula assumiu o mandato, ele tem criticado diretamente o presidente do Banco Central e cobrado a redução dessa taxa Selic. Integrantes do governo também pressionam por esses cortes e eles argumentam que o atual estágio dos juros básicos é um entrave ao desenvolvimento econômico do país, porque as pessoas não vão querer fazer dívidas para pagar uma dívida mais alta, também vão segurar o dinheiro, não vão fazer compras, enfim. Mas o Banco Central tem dito que segue critérios técnicos para definir a Selic. No comunicado da quarta-feira, o Banco Central diz que o momento da economia ainda pede cautela e paciência.
A convocação aí de Campos Neto seria mais um instrumento de pressão do governo sobre o presidente do Banco Central. Hoje, o senador Randolfo Rodrigues disse na entrevista que Campos Neto está sabotando o país e atrasando a economia no que ele considera o melhor momento da atividade dos últimos anos. Antecipo que a insatisfação com o resultado e a perspectiva da última reunião do Banco Central não é somente minha, não é somente da liderança do governo, não é somente do governo, é do parlamento também. Então é urgente ele comparecer novamente ao Congresso Nacional para prestar explicações, porque talvez eu nem entrasse no mérito da manutenção da taxa. Agora, todo o mercado estava esperando uma projeção de redução a partir de agosto. O que o Banco Central, o que o senhor presidente do Banco Central está dizendo para nós é que talvez a projeção de redução é para 2024. Tá ficando doido, pô? Tá ficando maluco? Atrasar a economia no melhor momento que ela está tendo, com indicadores de inflação sob controle? Não é aceitável. Enquanto a taxa de juros não se movimenta, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em leve alta de 0,04% aos 118.977 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma leve alta de 0,12%, cotado a R$ 4,778. Já o euro encerrou o dia com uma baixa de 0,49%, cotado a R$ 5,204. No esporte, eu vou voltar a falar de violência. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o estádio de São Januário, lá no Rio de Janeiro, ou seja, o estádio do Vasco, não receba público pelos próximos 30 dias, ou até que o caso de violência que aconteceu lá no local seja julgado. Ontem, após o clube perder por 1-0 para o Goiás, torcedores arremessaram objetos e fogos de artifício no campo. Eles também tentaram invadir camarotes e depredaram carros dos jogadores. Inclusive, a diretoria do Goiás teve até que se esconder em um dos locais ali do estádio para escapar dessa selvageria. Ontem, depois do fim da partida, o técnico Maurício Barbieri foi demitido. Com a decisão de hoje do STJD, a torcida do Vasco também não vai poder frequentar outros estádios como visitante. Essa decisão é a mesma que foi dada contra o Santos por causa de uma confusão na Vila Belmiro na quarta-feira. Eu contei isso aqui ontem para você. E você estava achando que a história do submarino acabou? Não, hoje teve mais desdobramentos, porque agora fica a dúvida, né? O que aconteceu com o submarino da empresa OceanGate, que implodiu lá na região dos destroços do Titanic e que acabou matando 5 pessoas. Essa questão aí ainda é um mistério, mas algumas respostas podem ser encontradas lá no passado. Segundo a rede britânica BBC, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, que morreu no acidente, ignorou diversos alertas de segurança do submersível Titan, que foram enviados por e-mail pelo vice-presidente da empresa. Em 2018, o vice-CEO da empresa, Rob McCallum, alertou que Rush estava potencialmente colocando seus clientes em risco. Ele também ainda teria pedido para que Rush interrompesse as expedições com o Titan. O CEO, que acabou morrendo no acidente, respondeu o vice-presidente na época, McCallum, com descaso e alegou ser, abre aspas, bem qualificado para entender os riscos e problemas associados à exploração submarina em um novo veículo, fecha aspas. O CEO também chegou a dar uma entrevista no ano passado para a BBC, em que ele admitiu que o projeto da cápsula não era convencional e que quebrou algumas regras no desenvolvimento do submersível, começando pelo formato, que não era esférico. Ele também nem era feito exclusivamente de titânio, que é um metal ultra resistente. O submersível que implodiu tinha um formato de cilindro e era feito de fibra de carbono, que é um material bem mais leve e também bem mais barato. Na entrevista, ele disse que misturou os dois materiais, o titânio com a fibra de carbono, o que não poderia ser feito pelas regras internacionais.
Com essa mudança na composição dos materiais, foi possível aumentar o espaço interno do submarino e, por isso, acomodava o piloto e mais 4 passageiros, enquanto os outros veículos levavam no máximo 2 ocupantes. O Titã, que é o submarino que implodiu, fez 14 viagens com turistas ao Titanic entre 2021 e 2022. Os especialistas norte-americanos trabalham agora com a hipótese de que, na última viagem, é provável que a câmara de pressão de fibra de carbono, que foi submetida a tantas viagens, tenha cedido. Agora, após a confirmação da tragédia, o foco dos trabalhos está em retirar do fundo do mar os destroços do Titã para tentar entender de fato o que aconteceu. A investigação vai ser bem complexa por causa da dificuldade em coletar esses vestígios a uma profundidade de 3.800 metros abaixo do nível do mar. Outra dificuldade é pelo fato da tragédia ter acontecido em águas internacionais, ou seja, onde nenhum governo manda. Em relação aos corpos, possivelmente eles podem ficar por lá para sempre, já que é um lugar de difícil acesso. Falando sobre as vítimas, a irmã do empresário paquistanês Shahzada Dawood, que morreu na expedição, concedeu uma entrevista para a NBC, que é uma rede norte-americana. Asmed Dawood disse que está absolutamente desolada e ela contou que o sobrinho dela, o Suleiman, de 19 anos, que foi outra vítima do acidente, não queria ir ao submarino e estava apavorado com a ideia, mas que concordou em participar da expedição, já que aquilo era muito importante para o pai dele. Ela disse que o irmão dela sempre foi obcecado pelo Titanic e também pela história do navio durante toda a vida. Voltando ao Brasil, o que será que rolou nesta semana lá em Sucupira, hein? Sim, doutor. Eu já tenho a pessoa de confiança. Ele vai aparecer aí munido de um cartão meu. Fiquei muito honrado com a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você compreende que ele insistiu, e como se trata de uma sumidade advocatícia. Quero dizer aqui que faria da mesma maneira qualquer que fosse indicado, qualquer que fosse o presidente. Não existe nenhuma questão pessoal. Eu respeito o seu trabalho como advogado, Lava Jato, que foi um trabalho profissional, assim como eu fiz o meu trabalho como juiz, como profissional. Mas este considerando o cronológico que não veio ao caso. É uma sabatina, nós temos que fazer perguntas que nós gostaríamos de ter as respostas. Eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre isso, mas é inevitável fazer esse tipo de pergunta. Eu boto a minha mão no fogo por ele. Vou me guiar exclusivamente pela Constituição, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Pra frente, Sucupira! Sim, vamos depressa! E eu não quero perder nada do julgamento. Não acha que eu vou ser absolvido, não acha? Se seguir todas as minhas instruções, claro que sim. Sim, senhor. Calmado, eu faço tudo o que o senhor quiser. Não está em julgamento como quer se fazer crer o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Como eu já disse, vamos esquecer os para trás dele. Os grandes homens cometem grandes erros. Qual o problema? Convidar e conversar com embaixadores, nenhum problema. Isso você fala pré-eleitoral. Hoje é pré-eleitoral para 2026. Ali eu vou lhe ser franco, eu estou meio desgastado politicamente. Estou enfrentando uma campanha patranhenta e difamosa. Está nos autos, Excelência. O senhor Anderson Torres aclareou de forma muito clara. Mas o senhor é cheio de inimigos, não é? Com certeza foi um desses inimigos que mandou essa carta. Tipificação de abuso de poder político. Tipificação de conduta vedada. Tipificação de desordem informacional. Tipificação de uso indevido de meio de comunicação. Estão procurando sacrificar a minha honra de lama e a honra da minha família. Não foi pedir de voto para ninguém. Eu expus como funcionam as urnas aqui no Brasil, como funciona a justiça eleitoral e falei sobre o inquérito
que não tinha e não tem o caráter sigiloso. Tá precisando de um chá de lembrança, né? A sessão está suspensa. Só será reaberta quando será feita a leitura da sentença. Eu suspendo o julgamento, que prosseguirá na sessão da próxima terça-feira, às 19 horas, iniciando-se com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Eu só tenho uma coisa a declarar. Espero que justiça seja feita. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Carlos Mesquita e Cláudio Antônio. Eu vou embora hoje com Prince porque a empresa Warner Bros. Discovery negocia a venda de parte do catálogo musical de séries e filmes. A estimativa é de que a transação chegue a 500 milhões de dólares. Esse catálogo aí do estúdio, que tem essa música que você está ouvindo, a Purple Rain, é um dos mais impressionantes de Hollywood, porque reúne clássicos como os filmes Casablanca e O Vento Levou, Batman e Evita. Essa venda aí desse catálogo é uma alternativa da empresa que tem dívidas que ultrapassam os 49 bilhões de dólares. Mas analistas da indústria cinematográfica não acreditam que a venda do catálogo será um negócio fácil, já que boa parte das músicas tem mais de meio século de idade e, por isso, está desvalorizando a cada ano que passa, sob o risco de entrarem em domínio público, ou seja, não custar nada. Mas as músicas, elas são eternas e atemporais, né? Como, por exemplo, esse clássico do Prince que você está ouvindo, Purple Rain, que é do filme que tem o mesmo nome, Purple Rain. E é com essa música que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda! Something new, that means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close